Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Agradecemos em especial e acima de tudo pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso esclarecimento. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para as nossas reflexões, oportunidade para aprendermos um pouco mais, oportunidade para abrirmos os nossos olhos e ouvidos espirituais, para vermos e ouvirmos verdadeiramente os ensinamentos do Cristo e os praticar em nossa vida. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 72, que tem como título Ouvidos. Então aqui Emmanuel nos fala acerca dos nossos ouvidos. Será que nós estamos usando corretamente este nosso sentido de ouvir, usando este instrumento físico que nós conhecemos com o nome de ouvidos? Ou será que estamos usando incorretamente, assim como nós estudamos no nosso último encontro sobre os nossos olhos? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com base em palavras de Jesus, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a de número 72 também, e tem como título Ecologia do Espírito. Então aqui, Irmão José nos fala acerca de uma certa ecologia da alma. Prestemos atenção nos ensinamentos que Irmão José nos traz aqui acerca da necessidade do comportamento equilibrado em todos os momentos da nossa vida. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: não ignores que os teus pensamentos sombrios se projetam na atmosfera, assim como os nossos pensamentos equilibrados, as nossas vibrações com boas energias, as nossas boas vibrações equilibradamente se projetam no universo, também os nossos pensamentos sombrios se projetam, porque também são energias. Tem energias equilibradas e energias desequilibradas, que são esses pensamentos sombrios que se projetam na atmosfera, envenenando o ar que respiras e ocasionando doenças de difícil diagnóstico e tratamento. Então aqui ele nos chama a atenção que muitas doenças de difícil diagnóstico e tratamento que aparecem em nós, que se manifestam em nós, somos nós mesmos os causadores. Em verdade, todas as doenças têm como origem nós mesmos, os nossos desequilíbrios. E aqui ele nos lembra que
estes pensamentos sombrios que nós projetamos no universo envenena o ar que nós mesmos respiramos. É qual nós colocarmos fogo em um determinado espaço na floresta e causarmos aquele enorme incêndio com fumaça que vai nos prejudicar a nós mesmos. Vamos respirar aquele ar com fuligem, com fumaça, prejudicando a nós mesmos. E ainda ele acrescenta: vibrações de ódio formam espessas nuvens que se rebentarão em tempestades de violência e destruição. Então, vibrações de ódio, sem sombra de dúvida, que acarretarão sérios problemas no nosso corpo físico e, em especial, no nosso corpo espiritual. E ainda ele diz que sentimentos de rancor são emanações deletérias que, inclusive, contaminam os alimentos de que te nutres. Então aqui ele nos chama a atenção que estes sentimentos de rancor, mágoa, ressentimentos que nós teimamos carregar conosco e emitindo estas péssimas vibrações, vão causar estes problemas, inclusive contaminar os alimentos que nós usamos para a nossa nutrição. E ainda ele diz o seguinte: quando te referires à degradação ambiental, não imagines que ela se restringe apenas e tão somente aos reinos inferiores da natureza. Então aqui ele fala sobre degradação ambiental e também sobre esta degradação do nosso ambiente espiritual. É exatamente por isto e por este motivo o título do capítulo: Ecologia do Espírito. E por último, o irmão José nos chama a atenção da seguinte maneira: que através de processos de vampirização psíquica que desconsideras, o homem encarnado ou desencarnado é sempre o maior predador do próprio homem e da vida ao seu derredor. Então, através desses processos de vampirização psíquica, esses desequilíbrios psíquicos, nós causamos todos esses transtornos a nós, encarnados e desencarnados, porque, sem sombra de dúvida, neste campo do espírito, nós somos os nossos próprios e maiores predadores. Então, é por isto que precisamos levar a sério as palavras de Jesus, quando ele nos disse sobre a necessidade da vigilância constante. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E esta vigilância, sem sombra de dúvida, é preciso que nós comecemos esta vigilância no campo do pensamento, no campo da nossa mente, onde se originam todas as coisas, as nossas criações mentais, a chamada casa mental, sobre a qual André Luiz nos fala. Então é preciso que realmente nos esforcemos para agirmos com equilíbrio. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos no capítulo de número 72 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, em que Emmanuel, neste capítulo 72, que tem como título Ouvidos, ele buscou como referência palavras de Jesus, anotação de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 15, em que Jesus nos disse da seguinte maneira: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, quem já tem conhecimento e entendimento, coloque em prática estes ensinamentos. É preciso que nos esforcemos para que realmente nós cheguemos a estas condições de vermos e ouvirmos os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, colocarmos em prática. E conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 6, no item de número 4, os Espíritos Amigos, o Espírito de Verdade, nos disse da seguinte maneira: que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo.
do Cristo e preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. E Jesus advertiu: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo, a seu tempo, vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras, fala sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então a doutrina espírita vem exatamente para auxiliar neste abrir os olhos e os ouvidos para todos nós. E é preciso que nós nos esforcemos para que realmente realizemos em nós esta abertura destes sentidos espirituais, porque sem sombra de dúvida que isto é um esforço, para que isto ocorra, é um esforço pessoal e intransferível. Então, cada um de nós precisamos fazer este esforço para realizarmos em nós esta transformação. Então, aí chegamos nas palavras de Emmanuel, onde ele nos fala da seguinte maneira, acerca destas palavras de Jesus, que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira: ouvidos toda a gente os possui. Assim como ele disse no capítulo anterior, quando ele falou acerca dos olhos todos nós temos, mas poucos de nós já conseguimos verdadeiramente ver as coisas, enxergar as coisas com o colorido que precisamos enxergar. Então aqui ele nos fala desta forma: ouvidos todos nós possuímos. E aí ele diz que achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Achamos ouvidos superficiais em toda a parte. E aí ele diz na sequência: ouvidos que apenas registram sons. Como estão os nossos ouvidos? Será que estamos desta forma, ouvidos apenas que registram sons? E apenas lembrando aqui, a nossa companheira Alvina está pedindo oração pelo sobrinho Eduardo Machado Ribeiro, que se encontra internado em uma UTI, motivado pela Covid-19, que possamos aqui neste momento, nesta sala virtual, nós que nos encontramos aqui reunidos, vibrarmos por todos, não apenas pelo Eduardo, mas por todos os nossos irmãos que se encontram adoentados, não só devido ao coronavírus, Covid-19, mas por qualquer outra enfermidade, que estejam precisando de boas vibrações, receber boas energias, que possamos vibrar por todos esses nossos irmãos que estejam internados em hospitais ou em UTIs, que estejam acamados em seus lares, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. Que Jesus, por meio dos seus mensageiros de luz, possa assistir a todos. Então aqui voltamos às palavras de Emmanuel, quando ele nos fala da seguinte maneira ainda acerca dos ouvidos, já que ele disse que tem ouvidos que apenas registram sons, ouvidos também que se prendem a noticiários escandalosos. Será que os nossos ouvidos estão sendo utilizados desta forma? Presos apenas a noticiários escandalosos, que é o que mais tem na nossa imprensa ultimamente, noticiários escandalosos? E ainda ele diz o seguinte: ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos que se dedicam a boatos
perturbadores, que possamos aprender a usar os nossos ouvidos corretamente e não desta forma. E ainda ele diz que existem ouvidos de propostas inferiores, ouvidos de propostas inferiores que registram e que levam adiante também estas propostas inferiores de planos inferiores, de irmãos mais inferiores do que nós ou iguais a nós, em desequilíbrio. E ainda ele diz que existem ouvidos simplesmente consagrados à convenção da sociedade, que apenas ouve tudo o que a sociedade diz, mas não está preocupado em realizar nele mesmo ou em nós mesmos a nossa transformação tão urgente e necessária. E ainda ele diz acerca dos nossos ouvidos que existem ouvidos de festa, ouvidos de mexericos. Como estão os nossos ouvidos? Será que os nossos ouvidos estão enquadrados nesta condição de ouvidos mexeriqueiros, que estamos constantemente ouvindo e tecendo estes comentários que se classificam ou que nós classificamos na condição de mexericos? E ainda ele diz que existem ouvidos de pessimismo. Então, aqueles ouvidos que ouvem e passam adiante também, sempre aquelas ideias de pessimismo, ou tudo que ouve, ele coloca na conta de pessimismo. Não, de forma alguma, não podemos nos envolver nestas vibrações baixas, de baixo teor, desta forma. Precisamos elevar o nosso padrão vibratório, mesmo que ouçamos estas ideias de pessimismo, mas que possamos não registrá-las e nem passá-las adiante. E ainda ele diz que existem ouvidos de colar à parede, aqueles ouvidos que ficam constantemente ligados àquilo que as outras pessoas estão dizendo, até mesmo do outro lado de uma parede. Aí ele coloca simbolicamente aqueles ouvidos que estão constantemente colados a uma parede para ouvir tudo o que os outros estão dizendo. E ainda ele diz, por último, ouvidos que existem também, ouvidos de complicar. Se não pudermos auxiliar, não façamos desta forma, não usemos os nossos ouvidos desta forma para complicar a vida dos outros e, em especial, e acima de tudo, complicarmos a nossa própria vida. E aí Emmanuel, neste capítulo, ele encerra estas reflexões dizendo o seguinte: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, se você tem o desejo, se eu tenho o desejo de realmente realizar e sublimar um processo de transformação, sublimando a acústica da minha alma, da sua alma, é indispensável, ele nos fala aqui, que é indispensável estudemos e reflitamos, ponderemos e auxiliemos fraternalmente, e desta forma teremos conosco os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em nós mesmos o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então aqui Emmanuel nos fala desta forma sobre esta necessidade do esforço constante, se realmente quisermos realizar em nós este processo de sublimação da acústica da nossa alma. E quando estudamos o capítulo anterior, o de número 71, onde ele estudou aqui conosco sobre os nossos olhos, ele encerrou o capítulo 71 bem parecido com este 72, quando ele nos disse: se nós aspiramos realmente enobrecer os recursos da visão, é preciso amar, ajudar, aprender e perdoar. E aqui em relação aos ouvidos, ele nos fala que é preciso estudar, é preciso refletir, é preciso ponderar e auxiliar fraternalmente, se realmente quisermos realizar em nós
este processo de transformação e ouvirmos verdadeiramente com os ouvidos do Espírito, realizando em nós esta assimilação da eterna sabedoria. Então, que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e antes de encerrarmos as nossas reflexões, Emmanuel também em uma mensagem do livro Calma, que já estudamos todos os capítulos deste livro Calma, ele nos diz da seguinte maneira em relação aos nossos ouvidos. Então, Emmanuel nos fala que convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Então aqui Emmanuel nos fala que os nossos ouvidos, eles podem ser transformados desde que queiramos, eles podem ser transformados em extintores do mal. Porque se nós ouvirmos e não passarmos adiante, deixarmos aqui morrer em nós ou matarmos em nós mesmos aqueles mexericos que chegaram através de outros irmãos nossos, sem sombra de dúvida que os nossos ouvidos funcionarão nesta condição de extintores do mal. Então é preciso que nos esforcemos para verdadeiramente transformarmos os nossos ouvidos nestes extintores para a verdadeira extinção do mal que chegue até nós através dos nossos ouvidos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês por mais esta oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos reunidos nesta sala virtual para mais um momento de estudo e de reflexões. Abraço fraternal e até breve, em nome do Senhor Jesus.